estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Dando sequência aqui, vamos ver agora sobre números naturais, tá certo? Bom, quando eu falo em números naturais, primeiramente, me remete à questão, a importância desses números, Para que eu vou aprender sobre isso, Isso já vem há muitos e muitos anos, e aqui até passando para vocês alguns povos, A importância, a origem desses números, E aqui tem algumas numerações que foram passadas para a gente entender um pouquinho, voltar um pouquinho na história, como começou tudo isso, Temos o hindu, temos os árabes, os espanhóis, o italiano e a nossa numeração atual, A nossa numeração atual é uma mistura entre hindu e arábico. Seriam dois povos que se uniram, A numeração contando para dar origem à numeração que nós utilizamos hoje em dia. Percebam que alguns nem mesmo símbolos para o zero tinham, Como aqui os hindus, há 300 anos antes de Cristo. Tá certo? Então, essa numeração já é muito antiga, já vem desde muitos e muitos nossos antepassados. Tá certo? Bom, mas e como que surgiram esses números? Nós vemos ali, uma tabelinha de alguns povos, a utilização deles, mas como que surgiram isso? Como que iniciou? Provavelmente o mais comum, o mais aceito, que nós podemos imaginar. Imagine, na cultura, na agricultura, na verdade, quando eles tinham que contar, tinham que enumerar certas coisas, como aqui, um pastor. Ele estava contando uma ovelha, duas ovelhas, como que faria isso a numeração? Tem até o exemplo aqui das pedrinhas, Uma pedrinha, uma ovelha, duas pedrinhas, duas ovelhas, três pedrinhas, três ovelhas, e assim por diante. Mas como que eles poderiam fazer a situação? Percebam que esses números, a forma mais aceita é há mais de 30 mil anos, pela necessidade de contar. Essa contagem, aquilo que nós fazemos hoje naturalmente, como que era feito essa separação? Eram utilizados objetos, certo? Como nós usamos o exemplo das pedrinhas. Poderiam ser outros, da mesma forma que nós, quando aprendemos a contar, utilizamos, Quando lá estamos somando, subtraindo, utilizamos feijão, ou material dourado, ou lápis, instrumentos, objetos que possam vir a separar, ser quantitativos, não é certo? Bom, para essa numeração, aquela que nós utilizamos, viram lá no segundo slide, tínhamos algumas numerações de alguns povos. E essa união deu, então, ao nosso sistema, que nós chamamos de sistema decimal, desses 10 caracteres. E percebam por quê, que tem esse formato. Então, o 0 que não tem nenhum ângulo, 0 ângulo. O 1 possui um ângulo. O 2, dois ângulos. É claro que depois foi utilizando, dando algumas formas diferentes, até chegar ao que nós temos hoje em dia. Mas foi por essa situação. Cada ângulo representa a quantidade do número. Então, se eu pego lá o 5, tem 5 ângulos de 90 graus. O 4 tem 4 ângulos. O 3, 3 ângulos e assim por diante. Então, essa seria a origem dessas formas numéricas, Bom, mas e os números naturais? Eu estou falando um pouco da origem do número, sendo bem breve para vocês, para a aula não ficar muito extensa. Mas e os números naturais, que é o tema principal, Os números naturais, esse nome especificamente, ele vem o quê? De um conjunto, Muito a natureza, números puros, tá certo? O símbolo que nós utilizamos para ele é a letrinha N. Percebam que tem um N estilizado, não é um N qualquer, para se remeter ao conjunto, ou seja, um agrupamento, Conjunto é um agrupamento, vários. Então aqui eu tenho vários números, Sabemos que esses três pontinhos representam que eles são infinitos. Eu tenho um começo. Qual que é o começo dos números naturais? O zero. Qual que é o fim? É o infinito. E o que seriam os números naturais? Seriam números inteiros e positivos. Ou seja, números positivos, como temos aqui no exemplo, e inteiros, aqueles números que não possuem vírgula. Tá certo? Ou seja, número 2, número 3, número 4. Ah, se eu dou 2,5. Não, 2,5 não é, porque ele possui vírgula, é um número decimal. Então, quando eu falo de natural, natureza, puro, o símbolo, a letrinha N, lembrando que esse estilizado aqui, essa barrinha, é para representar que é um conjunto, não é uma abreviação de uma letra qualquer, de uma palavra qualquer, na verdade, tá certo? Então, números naturais, números inteiros e positivos, certo? Ficou bem simples, E aqui, ó, tá lá, um exemplo de números naturais, quando falamos de conjuntos de números naturais, para dar uma extensão para vocês, Antecessor e sucessor, que utilizamos muito isso no conjuntos naturais. O que seria antecessor? Antes. O próprio nome diz. Sucessor, depois. Bem simplesinho. O número 68. Quem vem antes do 68? 67. Quem vem depois? 69. São todos números naturais, percebam. Inteiros, positivos, sem vírgula. Tá certo? Antes do 71.
depois, antes do 39, depois, certo? Antes do 56, depois, antes do 83, depois do 83, antes do 90 e depois do 90. Então, somos todos aqui números naturais. E quando falamos de números naturais, nós temos algumas simbologias, né? E para isso, vamos entender aqui que seriam essas igualdades e as desigualdades. Igualdade é bem simples, olha que coisinha linda, né? Temos lá os dois bebezinhos iguais, apesar de estarem com roupas de cores diferentes, né? Desigualdades. Aparência física, iguais. As roupas, diferentes. Temos aqui as três letrinhas, né? Do alfabeto A, B, C. Coloquei em dois conjuntos diferentes, né? O conjunto azul e o conjunto diferente. Elas são iguais perante as letras, mas são diferentes quanto ao conjunto. Olha o formato do círculo, a cor. Ou então, né? Várias bolinhas verdes. E eu tenho uma em amarelo. Certo? Ou seja, todas as bolinhas são verdes, são iguais. Porém, tem essa amarela que é uma desigualdade diferente. E quando eu falo disso, eu tenho alguns símbolos. Esse símbolo aqui em verde é que vocês mais estão acostumados, símbolo de igual. O vermelho, diferente, aquilo que não é igual. Ou o amarelo maior, ou o vermelho, perdão, ou o azul menor. Maior, amarelo, e azul menor. Aqui vocês podem lembrar, né, aquele cortezinho. Se eu fizer um cortezinho aqui, nos símbolos, né, o amarelinho, que é o maior, lembra o 7. E o azulzinho, que é menor, lembra o 4. E aqui os nomes deles, né? A simbologia A é diferente de B. A é menor que B. A, olha essa barrinha aqui, ó, quer dizer igualdade, menor ou igual. A maior que B, ou A maior ou igual. Símbolos que nós vamos utilizar aqui para frente também, nas próximas. Então, recapitulando, para finalizar. Números naturais são números inteiros e positivos, que não possuem vírgula, tá certo? Simbologia que nós temos aqui para eles, né? Ó, igual, diferente, maior ou menor. Lembrem do cortezinho para não esquecer de saber quem é maior que menor. Tudo bem? Qualquer coisa me procurem. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus guarde a todos.